Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Nós estamos vivendo realmente momentos surreais, né? Porque imaginem vocês, não bastasse toda a discussão que o presidente da República promove sobre se deve-se ou não fazer quarentena, o que por si só já é um absurdo, já que todas as autoridades sanitárias mundiais, não só da Organização Mundial de Saúde, mas de vários países, têm sido taxativas da importância da quarentena. Veja-se aí o caso dos países que não fizeram, como é o caso, por exemplo, da Itália, né, que demorou muito ali na região de Milão, na Lombardia, para fazer a quarentena, e hoje colhe os frutos disso, e não são frutos nada doces. Mas não bastasse isso, a gente tem uma outra discussão que me parece surreal, que é sobre o uso ou não uso da cloroquina. Esse medicamento, ou a sua outra versão, a hidroxicloroquina, para tratar doentes que são, porventura, afetados pela Covid-19. Essa é uma discussão que não faz muito sentido por uma razão muito simples. Porque, na verdade, primeiro, é ainda uma questão experimental. Não há uma certeza sobre a eficácia ou não desse medicamento. Foi feito um primeiro teste na França, né, por um médico francês, Dr. Raoult, mas esse tipo de teste, esse teste da maneira como foi feito, ele é sujeito a uma série de questionamentos. Tanto que o The Guardian, um dos mais respeitados jornais do mundo, jornal britânico, ele fez uma matéria muito interessante, muito completa, sobre os problemas envolvidos nesse experimento, mostrando fragilidades do ponto de vista estatístico, do ponto de vista do duplo cego, do ponto de vista, enfim, de todos aqueles critérios metodológicos que têm que ser usados para poder se testar um medicamento de maneira eficaz. É claro que a gente está num momento que não dá tempo de ficar fazendo todos esses testes. Ninguém vai negar isso. O que não se pode, entretanto, é tomar um estudo muito preliminar como esse, que talvez no máximo sirva para levantar uma hipótese de esperança do uso do medicamento, e transformar esse medicamento numa panaceia maravilhosa, num remédio que cura todos os males, ou cura pelo menos o problema aí da Covid-19, sem efeitos colaterais. O remédio tem um monte de efeitos colaterais, vários médicos têm atestado isso, ele não pode ser usado na forma de uma automedicação, é preciso um acompanhamento de gente especializada, ou seja, de médicos, no uso desse remédio, e não dá para autoridades públicas, como fez primeiro o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e depois o emulador dele aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, não dá para ficar pura e simplesmente repetindo que as pessoas devem usar a cloroquina como se ela fosse a solução para todos os problemas. Ela não é a solução para todos os problemas. É preciso ter cautela. Está certo aí o ministro da Saúde, o Mandetta, quando ele diz que é preciso ter cuidado. Ele tem razão, é preciso ter cuidado. Mesmo a médica do Hospital Albert Einstein, Nise Yamaguchi, que foi convidada pelo governo para defender o uso da cloroquina em reuniões feitas lá, e que até foi cotada uns dias atrás, quando se falava aí da possível demissão do Mandetta para ser a sua substituta, já que ela defende o uso nas etapas iniciais de tratamento de doentes não graves desse medicamento, ela mesma diz o seguinte, não se pode politizar essa questão. Eu usaria um termo um pouquinho diferente. O problema não é a política, o problema é o partidarismo da questão. Não se pode partidarizar o uso de um remédio. Né? Ainda mais um remédio sobre o qual ainda não se tem nenhum tipo de conclusão mais clara na área médica. E veja, não ter uma conclusão mais clara significa pelo menos duas coisas. De um lado, que pode ser sim que o remédio funcione, e daí talvez seja o caso de usá-lo, sim, em certas situações, mas pode significar, de outro lado, que pode ser ruim usar o remédio em vários casos, que ainda não são conhecidos. E os pacientes em situação grave não são cobaias de experimentos. É claro que você pode, eventualmente, ter um risco controlado, ter um cálculo de que vale a pena você se arriscar a usar um medicamento, mesmo sem saber ainda todas as consequências que ele pode trazer. Agora, o que não dá para fazer é imaginar que propagandear esse medicamento é o certo e que quem defende o cuidado está errado. Né? Como se fosse uma questão de posições partidárias. Quem está do meu lado da política é o certo, quem está do outro lado do espectro ideológico está errado. Não se trata disso, dá para fazer ideologia de remédio. Né? Isso é o fim da picada, é realmente algo que não faz o menor sentido. E daí, o constrangimento que se cria para figuras como o Davi Wippe, aqui em São Paulo, que foi uma das pessoas internadas com coronavírus e que foi questionado sobre ter ou não usado o remédio.
E ele preferiu fugir dessa questão, preferiu tergiversar. Mas ele está certo, porque se ele defende categoricamente o uso do remédio, e ele acabaria dando essa impressão ao dizer que usou, um monte de gente vai começar a achar que tem que usar e pronto. E se ele ataca, ou se ele diz que não usou e vai que usou, e mente, é um outro problema. Ou seja, manter a reserva nesse caso é uma cautela necessária, né? Porque sendo ele um especialista na área, qualquer coisa que ele disser de maneira mais assertiva pode ser interpretada como uma autorização ao uso ou um não uso. Porque se ele diz que não usa, então fala, puxa, se nem ele usou, então talvez não seja o caso de usar, mas talvez seja. Se ele diz usei, então pronto, está liberado para usar, mas talvez não esteja. É esse tipo de cuidado que tem que ser tido. Agora, nós estamos vivendo um grau tal de irracionalismo que se criou o fla-flu sobre o uso ou não do remédio. E sobre um remédio que não se sabe ainda se serve bem para isso. É esse o problema de ter um governo, como é o caso do governo Bolsonaro. Claro, o presidente, não todos os membros do governo, o ministro Mandetta está aí como prova do contrário disso, mas tem um governo, enfim, que tem como seu chefe alguém que é irracional, alguém que defende coisas que não fazem sentido, que se coloca contra a ciência, que se coloca contra a cautela, contra o consenso majoritário dos especialistas. É isso que não dá para ter. Agora, esse é o ponto a que chegamos, em que até a questão de usar ou não usar o medicamento virou um problema de disputa política, o que evidentemente não tem sentido algum. Mas é esse o mundo em que vivemos, é esse pelo menos o Brasil em que vivemos. Né? E uma outra questão ainda, alguns também falam, mas o clima brasileiro é um clima favorável à não disseminação do Covid-19, ou da Covid-19, do coronavírus. Não temos certeza. Vejam que alguns dos casos mais graves de cidades do Brasil atingidas pela doença são Manaus e Fortaleza. Bem, se o calor não é favorável, Manaus e Fortaleza não deveriam ter muitos casos, porque são cidades evidentemente bem quentes, muito mais quentes do que São Paulo, né, do que Belo Horizonte, ou do que outras cidades ao sul e sudeste do país, que estão já vivendo uma situação de outono e que tem um clima mais ameno. Se Manaus e Fortaleza têm um número de casos muito elevado, é evidente que o calor não é uma condição sozinha que pode evitar a disseminação, ou talvez sequer seja. Isso só para ilustrar uma questão. Até esse tema, o tema da temperatura, do clima, não é uma coisa ainda conhecida. Nós estamos lidando com um novo coronavírus, como várias vezes as pessoas fazem questão de frisar, e por ser novo, ele é pouco conhecido. Por ser pouco conhecido, as medidas têm que ser tomadas com cautela. Age-se dentro daquilo que já se sabe. Age-se dentro daquilo que faz sentido. E aí, claro, sempre respeitando a posição dos especialistas no assunto. Porque se eu sei nada sobre isso, eles evidentemente sabem mais do que eu. Se eu consigo até arriscar umas palavras sobre isso, não vou me arriscar a prescrever tratamentos. O que eu vou me arriscar é a prescrever a confiança, a obediência àqueles que sabem mais. É essa a questão. Mas para um governo que é contra o conhecimento, que desdenha do conhecimento, da especialização, a gente não poderia imaginar nada diferente do que está vendo. É isso. Obrigado e até a próxima. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.